se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 19, versículo 1. Conforme você for achando, os que puderem se coloquem em pé, por favor, para nós fazermos a leitura. Lucas 19, versículo 1, vamos ler até o 10. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por este culto, pela EBD que nós já tivemos. Rogamos agora a iluminação do Teu Santo Espírito para o entendimento da Tua palavra e ajuda também na transmissão da mesma. Nos ajuda depois também, ó Pai, a cumprirmos a segunda parte dela, que é colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Certa vez um homem rico perdeu uma bolsa com 400 moedas de ouro. Esse homem desesperado anunciou no jornal da cidade que daria uma boa gratificação a quem encontrasse e devolvesse a ele aquela bolsa. Dias depois, um homem muito pobre encontrou a bolsa e a devolveu. O rico contou as moedas, e eis que as moedas, todas elas estavam ali. Mas como ele era muito avarento e ganancioso, o homem procurou um jeito de não dar a gratificação prometida. Então, ele olhou para aquele homem humilde e lhe disse assim: faltam nessa bolsa 100 moedas. Você roubou. Não merece a gratificação nenhuma. Indignado, o pobre homem foi expor o fato ao juiz daquela cidadezinha. O juiz chamou o rico e perguntou: quantas moedas havia na bolsa que você perdeu? Disse o rico: 500 moedas. E quantas há na bolsa que esse homem trouxe? O rico respondeu: 400. Logo, o juiz disse: então essa bolsa não é sua. Essa bolsa não é sua. Devolva a bolsa a este homem e desapareça da minha frente. O rico, irmãos, foi vítima da sua própria ganância. Ele quis ter tudo e ao mesmo tempo ele ficou sem nada. E pessoas assim se perdem na sua ganância. No texto que nós acabamos de ler, para a nossa reflexão dessa manhã, encontramos um homem tão rico, tão ganancioso, quanto aquele com as moedas de ouro. E o nome desse homem é Zaqueu, e ele também vive perdido na sua ganância. Por incrível que pareça, o nome Zaqueu significa o justo. O nome Zaqueu significa o inocente, mas
Zaqueu é chefe da Receita Federal de Jericó, estava atolado em denúncias de corrupção e fraudes fiscais. Pairava sobre Zaqueu a suspeita de enriquecimento ilícito. Por isso, era odiado pelo seu próprio povo, era desprezado pela comunidade judaica de Jericó, e ninguém o chamava mais pelo nome, chamava Zaqueu de o bandido, o publicano, o pecador. Isso para não citar os xingamentos mais pesados. Zaqueu, ele se perde em sua ganância. Ele havia se vendido por algumas moedas de ouro. E Zaqueu, todas as vezes que saía de sua casa para trabalhar, podia perceber as pessoas olhando para ele com um grande desprezo, e cochichando umas com as outras, enquanto apontava o dedo para a direção de Zaqueu, que vive completamente isolado na sua comunidade e afastado de Deus. Mas certo dia, ao sair de casa para trabalhar, Zaqueu percebe um corre-corre nas ruas de Jericó, uma multidão se aglomera, faz um grande alvoroço na cidade, ao longo da avenida principal. É Jesus que está chegando e entrando na cidade juntamente com seus discípulos. Sua fama havia chegado em Jericó, e tão logo ele chega, centenas de pessoas, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, o cercam, e ele segue a passos lentos. Zaqueu é movido por um desejo profundo de ver esse homem. Ele também ouviu falar de Jesus, um rabino que tem como um dos seus discípulos um velho colega de profissão chamado Levi, também conhecido como Mateus. E Zaqueu se aproxima e tenta romper aquela multidão, mas seu esforço é vão. Ele não consegue penetrar a muralha de pessoas que é formada em torno de Jesus. Ele tanto fica na ponta dos pés e se pendura nos ombros das pessoas, mas como Zaqueu é baixo demais, sequer consegue enxergar por entre os ombros das pessoas. Zaqueu, então, irmãos, deixa de lado toda a vergonha, regras sociais, arregaça sua túnica, deixando de fora as suas canelas, corre adiante o mais rápido possível, tentando encontrar um espacinho para ver Jesus, mas parece que toda a cidade está na rua e a multidão se espalha por todo o caminho. Então, sem medir esforços, Zaqueu escala uma árvore, uma figueira brava daquela época, com troncos grandes e ainda ofegante, respirando, com o coração batendo na garganta, se acomoda como pode, aguarda para ver Jesus passar. E como sempre, sozinho, indesejado, isolado na multidão, porque Zaqueu vive completamente perdido em suas escolhas gananciosas. Recentemente, posso dizer assim, milhares de pessoas saíram às ruas de todo o Brasil para protestar contra a corrupção no governo e no país. Numa avenida muito bem conhecida aqui de São Paulo, chamada Avenida Paulista, uma das mais importantes, foi tomada por cerca de 1 milhão de pessoas indignadas com a ganância de políticos que resultaram no maior caso de corrupção deste país. Bilhões e bilhões de reais que deveriam ter sido usados para melhorar a competitividade da Petrobras e gerar recursos para melhorar a vida das pessoas, passaram nas mãos e nos bolsos de homens corruptos movidos pela ganância. Pois nosso país vive mergulhado na corrupção que é fruto da ganância humana. Ora, pense comigo, quantos Zaqueus nós temos no Congresso Nacional? Nas grandes estatais, nas grandes empresas que prestam serviços ao governo, quantas pessoas agarradas nas suas moedas de ouro nós temos hoje em dia? O povo protesta contra a ganância e corrupção com razão, queridos, pois
é revoltante tudo o que está acontecendo e o que vem acontecendo na nossa nação. Mas, infelizmente, o povo que protesta contra os grandes corruptos gananciosos é o mesmo que todos os dias está mergulhado até o pescoço em pequenas corrupções. Vamos aqui, irmãos, fazer um exercício de imaginação. Pense naquela imagem da Avenida Paulista completamente lotada. Eliminem da multidão todos os que, movidos pelo desejo de se dar bem, um dia já adulteraram a sua carteirinha de estudante para parecerem mais velhos e entrarem no cinema. Pensem e eliminem os que já compraram algum tipo de produto pirata. Pensem e eliminem daquela multidão os que já deram uma caixinha para o policial rodoviário só para escapar daquela famosa multa. Eliminem os que já bateram o ponto no trabalho para o amigo que estava atrasado. Eliminem os que já trocaram de prova na escola com um amigo só para ter uma melhor nota. Eliminem os que pediram um atestado médico falso para justificar um dia de trabalho que não pôde ir. Nós poderíamos aqui, irmãos, continuar, mas já deu para entender, né? A Avenida Paulista estaria vazia, pois todos nós, em certa medida, vivemos perdidos em nossa própria ganância. A corrupção está no coração do ser humano, e a consequência direta dessa corrupção é a ganância. Ganância é o desejo exagerado dentro de nós. É a dificuldade que o ser humano tem de se sentir satisfeito com o que tem e com o que é. Ganância é o desejo de sempre ter mais e ter sempre mais. A ganância, queridos, leva os políticos a desviarem dinheiro público e o cidadão comum fraudar o fisco, por exemplo. Ganância é o que leva os seres humanos a valorizarem mais as coisas do que as pessoas. Ganância é o que nos move na direção da injustiça e corrupção. Sabe que quando percebemos, se é que a gente percebe isso, porque às vezes nós não queremos perceber, nós já estamos completamente perdidos e contaminados por algum certo tipo de corrupção, completamente escravizados por nossas moedas de ouro. Verdade. E sabe, irmãos, que nós somos chamados por Deus para sermos justos e não injustos. Mesmo quando ao nosso redor impera a injustiça, nós somos chamados por Deus para sermos generosos. Amém, irmãos? E não gananciosos. Mesmo quando, dia após dia, nós vemos pessoas cercadas pela ganância, nós temos que ser justos e generosos e não vivermos perdidos na nossa ganância. Mas sabe que a história de Zaqueu não para por aqui. A história de Zaqueu está prestes a mudar. Sabe por quê? Porque quando Jesus se aproxima bem perto de Zaqueu, debaixo daquela árvore que Zaqueu está completamente agarrado, ele para, Jesus para, olha para cima, fita os olhos em Zaqueu, olha bem nos seus olhos, e alguns segundos de silêncio congelante, tempo suficiente para toda a multidão perceber Zaqueu em cima da árvore. Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu quero ficar na sua casa. E quando isso acontece, Jesus declara para todos os falsos moralistas que estavam protestando do lado de fora o seguinte: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Versículos de 9 a 10. Jesus salva Zaqueu.
é o poder da graça de Deus na vida de um pecador. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido pecador. Por isso, nosso Jesus foi até a cruz e entregou sua vida, derramou seu sangue pelos pecados de todos os homens, o justo morrendo pelo injusto, o Deus generoso se doando pelo ser humano ganancioso, tudo isso para salvar e perdoar. Assim como Jesus veio buscar e salvar Zaqueu, Jesus salva pecadores como nós. Jesus veio atrás de gente que vive agarrada em suas moedas de ouro, prestando atenção na sua própria vida, se importando consigo mesmo e esquecendo da generosidade. Jesus veio salvar pessoas gananciosas como nós. Conta-se a história de um filho que ofendeu seu pai e saiu de casa para seguir sua vida. Seu pai, desesperado, saiu de casa procurando por todos os lugares. O pai procurou o filho por dias, semanas, meses, mas sua busca foi em vão. Então, no último ato de desespero, o pai foi até o jornal da cidade e publicou um anúncio com os seguintes dizeres: Paco, meu filho, volte para casa, aqui é o seu lugar, está tudo perdoado, me encontre domingo, 12 horas, em frente à igreja central, seu pai. Quando o domingo chegou, 800 pacos de todo o país apareceram em frente à igreja, em busca do perdão do Pai. Nós também precisamos do perdão do Pai Celeste. E a boa notícia é que o Pai está em busca de seus filhos, do homem a quem Ele quer salvar. O Pai Celeste também escreveu seu anúncio com letras grandes e garrafais na cruz do Calvário: filho, volte para casa, está tudo perdoado, seu pai. Jesus veio ao nosso encontro para nos buscar e salvar, pois Deus nos ama profundamente. A graça de Jesus, que transformou a vida de Zaqueu, continua transformando vidas de pessoas perdidas ainda hoje. Deus é generoso. Mandou seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Na cruz, Jesus morreu e continua de mãos estendidas, oferecendo a você o perdão. Talvez você esteve preso até esse momento na sua ganância. Precisa tirar um pouco o olhar das suas moedas de ouro e olhar mais para os outros, olhar mais para as pessoas, olhar mais para o Senhor. Quando você perceber esse amor tremendo de Deus por você, com certeza haverá uma transformação na sua vida, de dentro para fora. E que este amor, irmãos, de Cristo, inunde cada centímetro quadrado do seu coração. Amém, irmãos? E que Deus faça de você uma pessoa livre da ganância, mas generosa. Que o Senhor faça de você alguém generoso, justo e feliz. Porque aonde o Evangelho chega, ele transforma. Aonde o Evangelho chega,
ele faz com que tiremos os olhares de nós mesmos, das nossas moedas de ouro, e prestemos mais atenção no que está ao meu redor, ao nosso redor, nas pessoas que estão ao nosso redor. Assim como Deus é generoso, Jesus é generoso, morreu na cruz para nos salvar, que nós também possamos exercer generosidade por aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar.